que experimentariam se você sujetasse no lápis, como se mostra na imagem, aplicasse uma força na ponta dos seus dedos e essa força aumentasse em intensidade? Como poder quantificar essa sensação de inconforto que experimenta-se justamente nessa extremidade, com a ponta mais afiada e muito mais suave, com onde tem a borracha? Será que tem relação com esse fenômeno físico de uma pessoa vestir dois saltos altos diferentes, um grosso e outro fininho, porque se consegue esmagar facilmente a espuma que está aqui, o EVA, que sujeita a superfície, ou que essa pessoa está sobre esse EVA? Para responder essa pergunta, haverá que caracterizar a força distribuída em uma superfície, porque, nesse caso específico, a superfície desse salto alto é maior que o que está à esquerda. E o conceito associado à distribuição superficial de força, mas perpendicular à superfície, é o que nos permite quantificar em física a noção de pressão. A pressão se expressa como a força perpendicular à superfície, dado o tamanho dessa superfície expressa em metros quadrados, a força em newtons, e a essa razão de unidades compostas é o que conhece-se como sendo Pascal. Um Pascal, o expresso simplesmente pelo seu símbolo PA, que vem em honra às contribuições realizadas na experimentação por um físico francês chamado de Blaise Pascal. Mas aí também vem a pergunta, o alfinete. Na hora de fazer a força com o alfinete, sabemos por nossa intuição que se a força for muito intensa, conseguimos enfiar-nos o alfinete no dedo polegar, mas não no dedo indicador, como se mostra nessa imagem, porque a superfície de contato na parte superior é maior em relação a essa ponta bem afiada da parte inferior dessa imagem. O mesmo acontece com alfinetes coloridos, que de fato se usa para fazer força sobre um tabuleiro de cortiça ou de madeira e deixar os recados pertinentes para que outras pessoas consigam ler. Em outro contexto, quando uma pessoa carrega várias sacolas, sente o cansaço, uma dor nas suas mãos, justamente porque essa sacola lhes está lastimando as palmas das mãos. Ou levar uma mochila com muitos livros pesados, massivos, consegue cansar os ombros. Como poder resolver esse problema, essa sensação de inconforto? Poderia ser algum dispositivo muito simples que permita pôr as sacolas, mas que, o mais importante, permita aumentar a área de contato para sujeitar essa massa, esse peso. E, portanto, diminuir essa sensação de conforto, diminuir a pressão, pois quanto maior a área, menor a pressão. Por isso que as mochilas têm as alças bem largas e bem acolchoadas para diminuir o cansaço com os ombros das pessoas. Aí vem a pergunta: e se um dedo faz uma força e essa mesma força for feita através de uma seringa, qual seria a principal diferença para perfurar a pele de uma pessoa? E a resposta está associada com a pressão, pois quanto menor seja a área de contato, maior a pressão, e portanto a agulha consegue entrar no corpo, ou entrar ao corpo. É o princípio físico de usar uma azerbatana, que justamente lança seu dardo e, portanto, a uma distância, essa onça consegue ser sedada. Mas vamos com o conceito de pressão num contexto alternativo. Suponhamos que é uma mulher caminhando com seu salto alto bem fininho e um paquidermo. A mulher pisa uma pessoa e o paquidermo também pisa essa pessoa. Qual das duas doeria mais? Como poder quantificar a dor? Muito difícil, porque fisicamente não se quantifica a dor, mas pelo menos poderíamos quantificar qual das duas situações é capaz de gerar uma maior pressão. Nesse caso, suponha-se que o salto alto vestido por uma mulher que tem uma massa de 60 kg, por ser bípeda, uma pessoa, um ser humano, metade do seu peso estaria com uma perna e metade desse peso faria o contato aqui sobre essa superfície, uma superfície de 1 centímetro quadrado ou 10 a menos 4 metros quadrados, sendo capaz, nesse contato, fazer uma pressão de uma ordem de grandeza gigante em pascais, ou seja, megapascais, mas poderíamos usar uma ordem de grandeza um pouco menor para ter um padrão de escala. Kilopascais, 2.940 kilopascais. É grande, é pequena? Haverá que compará-la com o paquidermo, com o próprio elefante, pois o elefante tem uma massa de 6.000
kg, 6 toneladas de massa distribuída nas suas 4 patas gigantes, e cada uma das patas fazendo contato com a superfície de 1/10 de metro quadrado. Supondo essas situações, tem-se que a pressão capaz de gerar a patota do paquidermo é equivalente a 147 kPa, ou seja, que é menor que a situação anterior. Quanto menor, mais de 10 vezes menor. Isso implica que é menos dolorosa a pisada do paquidermo em relação à pisada de uma mulher vestindo um salto alto. Por mais que a massa do paquidermo seja gigante, mas está muito mais concentrada o peso da pessoa nessa área ínfima em relação à própria superfície gigante da pata do próprio paquidermo. Isso também explica esse fato. Uma pessoa cochilando num colchão de pregos não consegue morrer, mas pelo menos distribui seu peso em uma superfície maior que simplesmente em 3, 4 ou 5 pregos, um conjunto gigante de pregos. E tendo presente a noção de pressão, aí lhes faço a pergunta: qual seria a relação da pressão em relação a respirar por esse canudo chamado de snorkel próximo à superfície da água, e por que, à medida que afunda-se no mar, necessita-se dispositivos que permitam respirar, porque há uma maior dificuldade de expandir os pulmões. Não se respira com uma mera mangueira. Haverá que ter um dispositivo, uma válvula, alguns medidores, ou simplesmente aqui na parte de trás, um cilindro que carregue esse ar que esteja sob pressão. Qual é a pressão que faz, ou a força que faz a água sobre o peito de uma pessoa? E para aquilo vamos analisá-la um pouco mais simples. Suponha-se que há um líquido em repouso, e para aquilo podemos supor um segmento ou um pedacinho de volume desse líquido de formato cúbico. E sobre as suas 6 faces há uma determinada força que age de frente para trás, de cima para baixo e de direita para esquerda. Portanto, se o fluido está em repouso, a somatória de todas essas forças que agem sobre esse diferencial de volume deve ser equivalente a 0. Espera-se que seja assim. Mas sobre o próprio recipiente, de maneira geral, a força da massa de água faz com que o recipiente tenda a quebrar-se. De forma geral, experimenta-se uma força em uma direção bastante geral, com uma componente perpendicular à superfície e uma componente paralela à superfície. Mas como interpretar essas componentes? Muito interessante, porque se está em repouso, deveria a água estar em repouso, e existir essa componente paralela à superfície é consequência de alguma reação, ou melhor dito, seria a causa para ter alguma reação para que a massa de água consiga se movimentar dentro desse cilindro que está contendo água, que está em repouso. E de fato observa-se que a água não se mexe. Portanto, essa força de reação para compensar essa força de ação, gerada justamente pelo próprio recipiente, não deveria existir porque a água não está se mexendo, implicando que não tem que ter reação, implicando que não deveria existir essa componente perpendicular. Não seria possível. Só ficaria a componente perpendicular. Mas como interpretar essa componente perpendicular capaz de estourar o próprio cilindro? Pois houve uma experiência há muito tempo realizada por Blaise Pascal, na qual conseguiu estourar um barril simplesmente preenchendo-o com uma coluna de água e, portanto, atingindo uma dada altura a coluna de água, o barril não suportou a força dessa coluna que estava sob pressão e o barril terminou cedendo, estourando, quebrando-se. Muito bem, se poderia fazer no nosso dia a dia, preenchendo com uma garrafa, aos poucos, através de uma mangueira, esse recipiente de vidro, que na hora de jogar a água, através do funil, desce, preenche o espaço completo, mas a partir de uma determinada altura da coluna de água, consegue se quebrar. Today we're going to do an experiment to demonstrate Pascal's law of hydrostatic pressure. So here we've got a 50-liter glass jug of water. I'm going to try to break this using just this amount of... As you pour water down a narrow tube, air bubbles can form in the tube, and then the surface tension of the water prevents them from escaping. Adding soap to the water breaks the surface tension, and this allows the air bubbles to travel up the tube more easily.
Since this is the first time that we've attempted this experiment, there were some unforeseen surprises. The water would sometimes get pushed back out of the tube. This was caused by the air bubbles, which at first got compressed by the incoming water. And when they decompressed, like a metal spring, they pushed the water back up. And things don't always go as planned. Scientific results are almost... Com o vídeo anterior conseguimos ver como a água consegue expandi-lo até quebrá-lo. Mas qual é a força que faz? E para isso poderíamos pensar a seguinte situação: um pistão, cuja área é A, suportado por uma mola elástica de constante de rigidez, constante elástica K. Sabe-se que a força elástica é proporcional à deformação aplicada, à força experimentada. E nesse caso, vertendo a água, você consegue ter um dado volume contido por esse êmbolo, por esse pistão que está ali. Esse volume de água deve ter alguma dada massa, mas teria que ser uma força que esmaga a mola. Essa força será equivalente ao peso do próprio volume de água que está contido, como se observa na imagem. Como expressar melhor a massa? Podemos associá-la a alguma característica própria desse fluido, a sua densidade, mas que tem um dado volume que foi vertido justamente aqui nesse pistão, e a gravidade. Mas, em virtude das características geométricas, o pistão tem uma área A, e essa coluna de água tem uma altura H, uma grossura H. Portanto, poderá expressar-se a força, o peso que esmaga o pistão e, por sua vez, comprime sutilmente a mola elástica, como sendo a gravidade, como sendo a densidade, a área, a altura e a gravidade. As características próprias da substância, justamente a densidade, e as características geométricas da própria substância, o seu volume, a sua característica visual. Nesse caso, expressaria-se a pressão como sendo a força por unidade de área, mas na hora de fazer essa escrita, observa-se que as áreas poderiam simplificar-se. Isso significa fisicamente que que a pressão que o fluido faz sobre a tampa desse êmbolo será independente do formato, se for quadrado, circular, se for maior ou menor, ou simplesmente se for hexagonal, mas que dependerá justamente do líquido contido, da gravidade e da camada desse fluido, ou seja, que visto desde o nível do líquido para baixo, havendo uma profundidade H, dada a densidade do líquido e dada a gravidade, existirá uma pressão por unidade, uma força por unidade de área. Isso explica porque à medida que formos para uma piscina, os nossos tímpanos sentem a pressão, se formos mais profundo, doem mais, e se formos a uma boa profundidade, sentimos um apito nos ouvidos associado à camada da coluna de água a essa profundidade. A uma maior profundidade, maior pressão. Em virtude dessas duas profundidades diferentes, poderíamos expressar a diferença de pressão. Qual seria a diferença de pressão associada a uma profundidade maior em relação a essa profundidade H1? Se porventura conhecemos o valor de pressão a essa profundidade H1, poderíamos expressar analiticamente o valor da pressão a uma profundidade maior, dada essa diferença de profundidades. Ou seja, 10 metros por baixo, 50 metros por baixo, a profundidade será maior em relação a que havia a essa profundidade H1.